Olá, sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e o programa Energia em Debate de hoje conversa com Débora Mota, gerente comercial e de gestão de clientes do Grupo Delta Energia. Estamos também com a Luciana Coletti, repórter do Broadcast Energia, que vai participar da conversa. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Luciana? Oi, William, bom dia, tudo bom? Oi, Luciana, bom dia. Olá, tudo bem com todos? Queria agradecer, então, a equipe de reportagem da Agência Estado, né, pela oportunidade. É um prazer para a Delta Energia poder participar do programa Energia em Debate e poder compartilhar com vocês as nossas experiências no setor elétrico, né? Legal, Nós que obrigado. agradecemos, né, a presença também tua hoje. Débora, no início da pandemia, quando a atividade econômica diminuiu, o mercado de energia foi fortemente impactado, como que a Delta enfrentou esse momento? Pois é, né, William? Esse ano a gente teve um cenário aí diferente no mundo todo, né? A crise impactou aí a todos e trouxe um impacto na rotina, né, dos diferentes setores da sociedade. E nesse contexto, o setor elétrico ele passou por muitos desafios e aprendizados. De modo geral, as empresas elas conseguiram manter o sistema em pleno funcionamento, mesmo nesse cenário de pandemia. Aqui na Delta Energia, a gente trabalhou com muito diálogo junto aos nossos clientes para poder superar essa situação complexa, né? Então, a gente partiu da premissa que o respeito aos contratos ele era o único caminho para a gente enfrentar a crise e poder manter a credibilidade e a confiança dos investidores no setor elétrico, né? Porque os investidores eles são fundamentais para a manutenção e também para a expansão dos ativos do setor. E aí, chegamos então ao final do ano, felizmente aí colhendo bons frutos dessa nossa estratégia junto aos nossos clientes. Então, assim, como exemplo dessa premissa que eu comentei, de respeito aos contratos, a gente viveu dois cenários diferentes, né? Um cenário junto aos clientes que a gente presta o serviço de assessoria estratégica e gestão de contratos no Mercado Livre, tá? E também junto aos nossos clientes que compram energia diretamente da Delta. Nos dois casos, tá? A gente atuou para deixar o canal de comunicação ele aberto entre as partes, visando, então, o respeito aos contratos vigentes. Tá? E aí o resultado que a gente teve foi super positivo, William. A gente teve negociação de todos os lados, mas nenhum caso de judicialização nos contratos aqui da Delta, da carteira da Delta. Aquele momento também foi marcado por inadimplência em alguns segmentos, enfim, inclusive até com o fechamento de algumas empresas. Como a Delta encarou isso? Teve inadimplência na carteira da Delta? Cresceu muito? Enfim, como ficou? Então, como eu comentei, a gente partiu dessa premissa de preservação dos contratos para poder enfrentar a crise, né? Então, a nossa equipe ela trabalhou para manutenção junto aos clientes dos contratos. Então, por exemplo, no caso dos clientes de assessoria estratégica e gestão de contratos no Mercado Livre que eu comentei, a gente deu todo o apoio e suporte, tá, para esses clientes que eles compram energia de outros fornecedores, né? Então, o que a gente fez? A gente deu uma assistência na intermediação entre os clientes e os fornecedores para, né, ambos os lados aí entenderem a situação econômica e o impacto da pandemia nas finanças, né? E aí a nossa linha norteadora aí para poder garantir a vigência e as condições acordadas dos contratos foi prezar então por uma flexibilização, né, das condições comerciais, mas de forma que garantisse um consenso entre as partes. Então a gente buscou entender o lado do cliente, o lado do fornecedor e a gente conseguiu então um consenso em todos os contratos que a gente intermediou, tá? Por conta, acredito aí desse diálogo aberto e franco entre as partes, tá? Então, com essa atuação, a gente conseguiu essa conquista importante. A gente não teve nenhum caso de judicialização, entre os nossos clientes, né? Tanto os que a gente presta assessoria, quanto aqueles que compram energia diretamente da Delta. A gente, em resumo, né? A gente fez essa gestão eficiente dos contratos, de modo que a gente não teve nenhum caso nem de judicialização, nem de inadimplência, tá? Então, todas as obrigações financeiras foram cumpridas, graças a essa comunicação aí franca que a gente atuou aí na flexibilização dos contratos e aí sempre com base nessa premissa de respeito aos contratos para enfrentar a crise. Então, nossos resultados foram bem positivos aí, felizmente. Débora, e agora, nesse momento, agora segundo semestre, a gente tem visto aí os números gerais de setor elétrico já começando a apontar
um consumo semelhante ao do ano passado, uma certa retomada? Como é que a carteira da Delta está performando? Porque a gente sabe também que determinados segmentos, né, econômicos têm tido mais dificuldade. O que vocês estão observando na carteira? Então, a gente até acredita que a gente está nesse caminho de retomada, né? Mas aí, enfim, aí é uma análise mais macroeconômica, né? Em relação à nossa carteira, a gente nota sim, tá, Luciana, uma recuperação do consumo a partir dessa flexibilização que a gente vem tendo aí gradual das medidas de isolamento social. Então, a gente percebeu no segundo semestre um aquecimento, sim, nos setores industrial e comercial, tá? Por conta dessa flexibilização. E nos últimos 2 meses, principalmente, a gente conseguiu observar até um consumo, em alguns momentos, aí acima da média histórica dos clientes, tá? E vocês têm alguma avaliação de por que isso tem ocorrido exatamente, assim? O que exatamente? É uma retomada de estoque? É já uma expectativa de crescimento? Pessoal mais animado, já com perspectivas para o futuro? Nas nossas conversas tem sim, né? A gente tem que ter essa animação, esse otimismo aí para poder, né, continuar acreditando no crescimento, e a gente vê esse otimismo sim, tá? Tivemos aí também alguns picos de temperatura que ajudam aí para essa retomada de consumo, né? Alguns registros históricos e possivelmente uma demanda reprimida, alguma coisa aí do gênero. Certo. E para esse restante de ano, né, novembro, dezembro, o que é possível esperar? Como vocês têm enxergado esse período? William, considerando assim, se o cenário permanecer nessa retomada gradual das atividades econômicas, né, essa flexibilização das medidas de isolamento, acreditamos aí que a tendência é de um aumento de consumo, sim, né, mas tendendo aí uma normalidade, né, uma estabilização. E para 2021, Débora, e os anos sucessivos, como é que a Delta tem visto aí o movimento, né, a demanda de mercado? Pensando aí em futuro, né, a gente acredita aí, tem total confiança no setor elétrico, principalmente aí na expansão do mercado livre de energia, né? O mercado livre é um mercado em expansão. A gente vê aí números de 2009, né, ano fechado, um crescimento de 6% em relação ao ano anterior, uma movimentação aí acima de 134 bilhões de reais, né? São dados da Abracel, Associação Brasileira de Comercializadores de Energia. Então, a nossa perspectiva é que mantenha essa tendência, tá, de crescimento do mercado livre, que demonstrou, principalmente aí nesse momento aí desafiador, uma robustez tanto regulatória quanto jurídica. Legal. Débora, nós vimos aí nesse início de primavera que os volumes de chuva, era previsto que os volumes de chuva se intensificassem já em outubro, né? E a gente viu que os reservatórios continuam ainda pressionados. Enfim. Nesse contexto, como você enxerga o cenário para preços aí nesse final de ano e até em 2021? Você acha que a gente pode ter preços mais baixos ou a hidrologia vai continuar pressionando? A pandemia ela trouxe um cenário novo, né, desafiador para o setor elétrico. Então, nos primeiros meses da crise, a gente teve uma redução drástica do consumo, que acabou influenciando positivamente os níveis de reservatório, né, gerando até, eu diria assim, uma gordura de energia barata para a gente. Só que o cenário hidrológico realmente ele tem sido tão crítico, né, nessa transição aí de setembro para outubro, início de período úmido e agora no início de novembro, que fez com que a gente perdesse toda essa gordura, tá, que a gente havia ganhado aí no começo do ano. Uhum. Então, William, a gente volta aí a estar totalmente suscetível à incerteza do período de chuvas. Tá? Então, assim, se a gente tiver uma boa afluência, né, principalmente sobre as grandes bacias hidrográficas, um período úmido com chuvas aí próximos à normalidade, a gente tende a ter aí preços mais baixos, né? Mas se a gente continuar tendo surpresa, né, no período úmido, a hidrologia ela se comportar abaixo do que a gente tem de média histórica, aí os preços tendem aí a permanecer altos e se elevar. Legal. Como vocês estão vendo agora, assim, esse momento, né? Começou a ter um pouquinho mais de chuva,
mas ainda demora, a gente sabe, né, para começar a sentir recuperação. Essa semana, PLD no teto, né? O que você pode dizer para a gente sobre esse fim de mês de novembro, início de dezembro, enfim, início de período úmido, em relação ao comportamento dos preços? Luciana, é o que eu falei, assim, a gente está dependendo de chuva, né? Não tem nada mais, toda a gordura que a gente tinha, o reservatório, eles estão baixos, então a gente está dependendo de chover e chover sobre as grandes bacias, né? Então, até o momento não foi isso que aconteceu, por isso até que os preços subiram bastante, né? Como você falou, o PLD essa semana no teto, no Sudeste. Então, a gente está dependendo, assim, se as chuvas realmente entrarem com alguma regularidade, começarem, né, a formar, então, o que a gente chama de ENA, né, energia natural afluente, que realmente tem o potencial de se tornar aí energia gerada, a gente tende aí a começar a ver os preços cedendo, né? Mas, por hora, aí a gente está dependendo dessa chuva realmente entrar e ter certa regularidade. Ainda é cedo para dar uma tendência de, efetivamente, a gente começa a observar uma queda mais significativa de preços, né? Como é padrão no período úmido. Exato. Legal. Débora, no início do ano, a gente tem agora em janeiro, né, na verdade, o começo do PLD horário, né? Queria saber um pouquinho de você, como que a Delta tá se preparando para isso, e se essa mudança pode facilitar o surgimento de novos produtos, enfim. Então, William, a gente começou, na verdade, a se preparar para isso já faz algum tempo, tá? Então, desde 19, né, de 2019, a gente começou a implementar aqui internamente de forma mais sistemática e automática tudo o que seria necessário para essa mudança. Então, a gente investiu tanto em tecnologia, inovação, como em pessoal para poder atender essa nova demanda, tá, do mercado. E vale comentar também, né, que o setor ele tem disponibilizado dados de simulação desse PLD horário, que a gente chama de PLD sombra, do setor elétrico, desde 2018. Então, bem antes desse PLD horário ele entrar em operação, aqui na Delta a gente tem oferecido para os nossos clientes, né, informações com estimativas de qual seria, né, o PLD horário aí na vida deles, né, financeiramente. Tá? Então... E aí você me perguntou sobre novos produtos, né, William? As oportunidades, tá? Elas que devem surgir da implementação do PLD horário, elas dependem muito do amadurecimento do mercado frente a essas mudanças, tá? Eu posso dizer que a granularização do preço, ela traz sim, tá? Novas possibilidades para o mercado, porque se você tem um preço que varia de forma horária, é possível a gente ter também produtos horários, por exemplo. Né? Pensando aí na ótica do consumidor final, tá? A implementação do PLD horário, ela faz com que algumas condições comerciais, tá, que são fechadas nos contratos bilaterais, elas acabam sendo mais procuradas. Como é o caso, por exemplo, da modulação conforme a carga. O que é isso? É quando o fornecedor ele entrega o contrato de energia de forma proporcional ao consumo horário, né, da unidade consumidora. Tá? Mas não tem regra geral, tá? Dependendo do impacto que a implementação do PLD ela vai ter para cada consumidor, a gente então precisa analisar caso a caso, consumidor a consumidor, as situações são diferentes, os impactos são diferentes, para poder então avaliar o custo que vale a ser pago aí por essas condições, tá? E o que tem aí já acordado, né, nos contratos bilaterais já afirmados, vigentes, isso aí, nada disso vai ter impacto com a implementação do PLD horário. Uma outra frente aí de avanço do Mercado Livre é a redução progressiva dos requisitos mínimos para se tornar consumidor, né? Consumidor livre convencional, digamos assim. Também em janeiro de 2001 já diminui mais um pouquinho, né? A carga para 1,5 MB, né? E aí sucessivamente nos anos seguintes. Como é que a Delta está vendo esse movimento? Qual a expectativa? Como é que, enfim, está se planejando e se preparando para esses novos consumidores que tendem a ingressar no Mercado Livre? A gente acredita muito, né, na expansão do mercado, né,
tanto em trazer oportunidades para consumidores que já estão no mercado para terem aí uma otimização dos custos, né, que é o caso daqueles que se enquadram nessa redução das restrições aí para a compra da energia convencional, então eles poderem ter aí a opção da escolha do tipo de energia que traga a melhores custos, ou enfim, atenda aí, né, necessidades internas. Então, assim, é bastante positivo, né, todas as mudanças, e a gente tem que pensar também na expansão do Mercado Livre, né, do Mercado Livre poder chegar e abranger consumidores que hoje ele não abrange. Né? Então, a gente acredita que o Mercado Livre ele é um mercado com uma enorme capacidade de se regular e um forte potencial de expansão. Né? Então, nesse momento, a gente vê que tem várias pautas em discussão no Legislativo sobre a modernização do setor, sobre essa ampliação do setor, né? E aqui na Delta a gente está sempre aberto para o debate sobre essas questões, né, com diferentes representantes. Então, por exemplo, esse ano a gente promoveu uma série de lives com protagonistas do setor, participou de vários eventos, né, agora todos nessa modalidade digital, mas tratando sempre dessas mudanças regulatórias e tantos outros assuntos pertinentes, né? Sempre em prol, então, de poder levar aí a liberdade, expandir o Mercado Livre para os consumidores, né? E a gente está bastante otimista com relação ao crescimento do mercado e aí prontos aí sempre para contribuir com a solidez aí do nosso setor elétrico, né? Então, a gente realmente acredita que o consumidor, quando ele perceber, né, que o Mercado Livre oferece para ele melhores condições, tanto de serviço quanto preço, ele vai, de fato, aí abraçar esse mercado, vai optar aí pelo Mercado Livre de energia. Legal. Débora, como que a Delta pretende ter uma atuação forte no mercado de varejo? Como a Delta está se preparando para isso, né? Como vocês veem essa situação? Então, William, a Delta ela é pioneira no Mercado Livre, né, de energia. Então, a gente está sempre atento a essas mudanças do nosso segmento, tá? A gente tem se preparado, sim, para atender essas novas demandas, tá? Nesse sentido, a gente desenvolveu um sofisticado sistema e a gente tem uma equipe de programadores que está trabalhando hoje aqui internamente para facilitar o acesso às informações, né, e poder oferecer, então, os melhores produtos, as melhores soluções aí para os consumidores. Quando a gente fala, né, a gente estava falando de redução de requisitos, né, a gente sabe que hoje em dia não muda o quadro de quem já pode aderir ao Mercado Livre, simplesmente ele passa a ter mais liberdade de escolher seu fornecedor, seja energia convencional ou incentivada. Mas a gente também vê um movimento, inclusive, de grandes consumidores que tendem a buscar a energia incentivada por questões de sustentabilidade, né, de responsabilidade ambiental. Na prática, né, tendo em vista que esse já vai ser, né, a gente saiu inicialmente ali, quando o governo começou a reduzir esses requisitos, a gente saiu de 3 mega, agora já estamos em 1,5 mega, né, indo para 1,5 mega. Na prática, o que tem acontecido? Tem se liberado energia incentivada, assim, pelo menos aí, como vocês observam dentro da carteira ou dos clientes que vocês acessaram, tem se observado uma troca de contratos ou uma mexida ali no portfólio desses consumidores que passam a ter essa liberdade de consumir energia convencional? E, por outro lado, isso ajuda a que consumidores que já também estão enquadrados hoje, né, com a possibilidade de serem consumidores especiais, mas que ainda são atendidos no mercado cativo, há um estímulo para que novos grupos também migrem para o Mercado Livre só com essa mudança de requisito? Ou isso, para vocês, ainda depende dessa nova legislação que permita uma abertura total do mercado, atendendo, inclusive, baixa tensão, enfim, níveis inferiores aos 500 kW, que hoje é a exigência mínima? Luciana, assim, ainda temos, né, espaço para expansão do mercado dentro dos requisitos atuais. A gente continua vendo essa expansão, né? A gente tem aí mensalmente muitas migrações continuam ocorrendo. Então, a gente continua vendo, sim, um crescimento do mercado, mas é claro que a gente quer mais, né? A gente quer poder levar essa possibilidade do mercado para quem ainda não pode hoje por conta das restrições existentes.
Em relação à redução, né, desses requisitos aí para compra de convencional, a gente vive um pouquinho de tudo na carteira, tá? Temos, sim, consumidores que já podiam comprar energia convencional antes, né, nos requisitos anteriores, e que compram energia incentivada, tanto por questões de custos, questões de sustentabilidade, a gente tem, né? Existem outras alternativas também nos quesitos de sustentabilidade, mas a gente vê isso acontecendo. Mas houve sim, tá? A gente tem um constante movimento, a gente sempre avalia, né, nessas mudanças de restrição, quais são os consumidores da nossa carteira que se tornam aí elegíveis à energia convencional. A gente sempre leva essa oportunidade para eles, explica, faz análise de custos, né? Porque tudo depende também muito de qual o prêmio que se paga pela energia incentivada, se vale a pena, né, financeiramente ele comprar energia convencional incentivada, e aí uma análise interna sobre sustentabilidade ou qualquer outro requisito que ele tenha. Então, a gente vê alguma movimentação na carteira, sim, tá? E isso varia muito aí, muitas vezes, do mês a mês, no custo desse prêmio aí da energia incentivada. Então, alguns consumidores, eles ficam com essa opção para poder fazer operações aí, às vezes, de mais curto ou médio prazo também, tá? Então, sempre oportunidade, né? De negócios, de novidades, de redução de custo, enfim, tem muita coisa boa aí no setor para a gente poder oferecer para os consumidores, né? Bom, estamos chegando ao final do Energia em Debate de hoje, né? Gostaria de agradecer a participação da Débora Mota e da Luciana Coletti. Obrigado, Débora. Obrigado, Luciana. Eu que agradeço, William. Obrigada, William. Obrigada, Luciana. Obrigada aí à equipe do Energia em Debate. Foi um prazer estar com vocês. Legal, prazer foi nosso. Obrigado.